Até esse texto também, que eu acabei orando aqui, podia colocar ele também, tá? Esse texto é 1 Coríntios, capítulo 11. Não, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Se o fogo tá ligado ali, né, gente? Já coeu o café. Olha que linda, sério. Então, Quisera que isso fosse. isso. Quando Paulo fala assim, ó, o apóstolo, quisera eu suportasse um pouco mais da minha loucura. Então, eu desejo que você me suporte um pouco mais da minha loucura. Suportar-me, pois. Então, me suporte um pouco mais. Eu também quero colocar isso aqui para os irmãos, para falar desse assunto de novo. Falar do mesmo assunto de novo, né? Falar do mesmo assunto. Porque Paulo era repetitivo também. Então, A Bíblia também, muitas coisas. Agora, por que isso? Porque tudo começa num casamento, lá no Jardim do Éden. Que coisa linda, né? E Deus vai terminar num casamento lá no Apocalipse. Também as bodas do Cordeiro. E aqui, Paulo fala um pouco sobre isso. Pois zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, a um só marido, que é Cristo. Então, ele está querendo nos preparar para uma virgem pura a um só esposo, a um só marido. É interessante que ele frisar isso, claro, né? Não, mas ele coloca isso bem claro. Virgem pura a um só esposo, a um só marido, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas. O engano, né? As vossas mentes é corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Simplicidade e pureza devida a Cristo. Mas vamos lá em João capítulo 2, que fala o seguinte, que Jesus começa o ministério dele fazendo um milagre num casamento. Então tem uma festa de casamento, e essa festa de casamento, Jesus está lá presente na festa de casamento, celebrando o casamento. Então os festeiros têm um bom argumento aqui, uma boa desculpa para fazer festa. No casamento tem aqui uma festa e Jesus está lá. E é interessante que ele vai fazer um sinal que ele vai transformar a água em vinho, né? Então, só, em Caná da Galileia, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Você percebe que essa pessoa era amiga de Jesus, ela tinha dos discípulos, ele levou os discípulos também junto. É um casamento interessante para Jesus ir com seus discípulos. Coisa linda, né? Começo do ministério, João está ali, né, relatando. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo achado o vinho, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eis que não tem vinho, mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele faz um rompimento com a mulher, com o humanismo, que isso é o que nos dificulta entender a palavra de Deus, é o nosso humanismo, o nosso nascimento natural, carnal, humano. O nascimento de Deus ele não é da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do varão, mas de Deus. Quando a gente nasce de Deus, nasceu de novo, nasceu do Espírito, é um rompimento daquilo que é na natureza humana, e Jesus está mostrando isso claramente: que tenho eu contigo, mulher. Jesus tem um rompimento com aquilo que é humano, com o humanismo, não é chegada a minha hora. É interessante que Maria sabia já que Jesus era escolhido, ela sabia. E aí, tanto que ela chegou e fala, ele fala, faz isso. Então ela falou ao serpente: fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, Maria também está deixando muito claro aqui, ó, tem que seguir ele. Ele que vai dizer, é seguir aquilo que Jesus fala. Aquilo que Jesus falou. Nem é o que ela fala, mas ela está me ensinando a ouvir a Jesus. Que ela também estava disposta a ouvir a Jesus. Fazer tudo o que ele disser. Estando ali 6 talhas de pedra,
e os judeus usavam para purificações, cada uma delas levava 2 ou 3 metretas, Jesus lhe disse: enchei as salas de água, e eles encheram totalmente. Então ele determinou: tirai agora, levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabia o servente que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho. Depois de já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora, ou o melhor vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio dos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, começa o ministério de Jesus aonde? No casamento. Transformou água em vinho. O que significa isso? Água da purificação, água da morte, da religião, da estrutura da religião. Se usava para lavar as mãos. Aquela água que é de ritual, 6 talhas grandes de água que usava para si purificação. Mas Jesus pega aquela água da velha aliança e transforma em vinho. Significa vida, significa alegria. É um símbolo do Espírito Santo, uma bebida viva, de uma água ali, uma água estranha, que as pessoas lavavam a mão. Não era uma água muito benta, vamos colocar assim, né? O pessoal é uma água que era daquela da religião. Jesus transformava em vinho. No casamento. Eu vi um irmão falar uma vez, num encontro de casais, que disse que quando Jesus está no casamento, ele transforma a água em vinho. E uma água dessa, olha, imagina essa água. Isso eu levei, talvez 30 anos atrás, eu tenho guardado essa palavra que esse irmão falou, dizendo que meu casamento precisava ser como um vinho novo, se renovando, passando os anos. Eu tenho nós temos quase 30 anos de casados, e isso eu levei para mim como algo importante. Jesus está no casamento, ainda que tenha algum problema, ele transforma, ele vai, mostrando que o casamento é algo que Jesus começa o seu... E o começo é importante ali. Esse começo de sinais do Messias, da sua vinda e tudo. Mas tem outra mulher aqui, um outro caso, aqui nós falamos da mulher mãe de Jesus, mas tem outra mulher que é em João 4. E aqui eu estou pensando só no livro de João, tá? Pensando no livro de João, eu guardei essa parte aqui da mulher. Que Jesus vai para a província de Samaria. Jesus 3, no versículo 3, deixando Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quase meio-dia. Era do almoço. Meio-dia, mais ou menos. Só quente. E ele vai, hora sexta, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Também coisa com água, né? Você vê, coisa interessante. Disse Jesus: dá-me de beber. Jesus pede água a uma mulher. Isso já é um rompimento de toda uma estrutura religiosa, separatista, denominacional, né? Que ele pede água a uma mulher. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. O texto explica. E João tem essa vantagem. Ele explica o contexto da história e tudo. Os samaritanos não conversavam com os judeus. Havia uma rincha, uma briga antiga religiosa. Né? Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, se ela conhecer, Jesus falou, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
água viva, uma bebida viva, água da vida, água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, e onde, pois, tem as água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Da religião, da velha aliança, da religião, né? E ela estava debaixo dessa religiosidade, ela tinha todo esse conceito religioso, vai ter sede. Porque a religião tinha que fazer, você tinha que fazer continuamente os sacrifícios. O sacrifício não era contínuo, não podia parar. Todo ano tinha que fazer sacrifício, todo ano. Então era algo que não aperfeiçoava, não resolvia. Bebia água, tornava ter sede. Mas a água que eu lhe der, você não vai ter mais sede, disse Jesus. Aquele, porém, 14, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha, você vê que coisa linda. Que nós não simplesmente vamos saciar a nossa sede, como nós vamos ser fonte para jorrar para a vida eterna, uma fonte eterna. E aí disse a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Para que eu não mais tenha sede. E nem preciso vir buscá-la. Era longe, né? Você era fundo, longe. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aí complicou. Jesus falou assim: tá bom, na hora que ela quis, água, pediu, Jesus toca no marido. vai, chama teu marido e vem cá. Agora, por que Jesus não estava tratando com a mulher? Jesus não estava conversando com ela que ia dar água para ela? Que conversa fixe que Jesus trouxe agora? Porque na verdade ele falou assim: eu vou dar-me beber água, eu vou te dar a água que eu te der. Se você soubesse quem está te pedindo água, se você me pediria, eu te daria a água da vida. Jesus oferece a água da vida para ela. Jesus oferece a vida eterna e fonte de água viva. Mas aí ela falou: eu quero, onde tem essa água? Aí Jesus fala: vai, chama teu marido e vem cá. Ah, peraí. Uma coisa Tô Querendo a água da vida, outra coisa tem que problemar. tinha um problema aqui. Vai, chama teu marido e vem cá. No 17, ao que ela respondeu, ela viu que ele era profeta, que ele era o Senhor, e ela disse assim: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Isso ela disseste com verdade. Isso você falou a verdade agora. Porque 5 maridos você teve. O que agora você tem não é o seu marido. Peraí. Se ela está vivendo com uma pessoa, com um homem, que ela está repartindo a vida dela. Na sociedade que nós vivemos, a pessoa ela está vivendo com a outra, não importa com o passado da pessoa. Na sociedade humana que nós vivemos hoje, nas igrejas evangélicas que nós vivemos hoje, as pessoas chegam lá com recasado, com novo casamento, não tem nenhum problema. O que vale é da agora para frente. Jesus não pensa assim, que ele fala: vai, chama seu marido. E Jesus estava pensando no primeiro marido dela. Porque ele fala assim com ela, assim: olha, o que agora você tem não é teu marido. Não é o seu marido. 5 tivesse. E ela estava então com o marido de outra mulher. Jesus está muito claro aqui, indo contra essa situação de adultério. Especificamente Esse homem com quem tu de está agora não adultério. falar. Então, uma coisa que impedia ela, Jesus está falando do pecado dela. O que você tem não é seu. Agora, quando você tem uma coisa que não é sua, o que você tem que fazer? Devolve. Ou você pode ficar com um negócio que não é seu? Não. Então, Jesus fala assim: olha, você disseste em verdade, com amor, claramente o que você tem não é teu. Né? Disseste com verdade.
Agora, esse texto é interessante, que o diabo continua, Jesus está falando que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ele vai tocar isso depois que fala do pecado, mas ela se arrepende, ela reconhece que ela disseste, em verdade, não é meu marido. Reconheceu a mulher. Senhor, Reconheceu a eu mulher. percebo que tu és um profeta. Ela reconheceu, isso tá, Senhor, disse a mulher, Senhor, quer dizer, essa palavra, Kyrios no grego, no hebraico Adonai, quer dizer que é Senhor, que é uma palavra que é dada só a Deus. Ela, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E ela fala a questão da adoração, da comunhão com Deus. Mas eu quero me reter aqui nessa parte, que essa parte continuar, você vai olhar isso em casa, depois você vai ver coisas lindas que ele vai falar sobre adoração, espírito de adoração, que não é nem em Jerusalém, nem nesse monte, que ela achava que o lugar de adorar tinha um lugar específico, que era em Sicar. Os judeus achavam que era um templo. Jesus falou assim, nem no templo, nem nesse monte. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas nós estamos querendo pegar aqui o ponto do casamento. Jesus não começou o ministério aonde? No casamento. E se não resolver esse problema no casamento, o que vai acontecer? Não tem jeito de espírito e verdade, adoração, igreja, porque esse é um problema que tem que ser tratado, resolvido, cuidado. Então, João, é muito interessante a colocação de João, porque se você for falar de divórcio, adultério, divórcio, que é uma confusão muito grande, se pega no Velho Testamento, partes do Velho Testamento, e quando Jesus explica para um judeu com relação a uma discussão teológica, eles querem pegar aquilo que Jesus falou, como se Jesus desse uma autorização, uma cláusula de exceção para o divórcio. Mentira. Jesus não deu cláusula nenhuma de exceção para o divórcio. Isso é uma má interpretação do texto bíblico, é uma forma de forçar o texto bíblico, querendo dizer que a pessoa pode casar, ter um novo casamento. Não tem jeito, porque Jesus deixou muito claro o princípio. Há um só esposo, um só casamento. Está muito claro e definido em toda a Escritura que esse primeiro casamento é o que vale. Então não pode dizer assim, não, eu não sabia, não me interessa. Você tem que se arrepender e devolver o que nasceu. Eu não sabia que não podia roubar. Não, mas você não sabia? Não, pois é, mas não pode, devolve o roubo. Não sabia que podia adulterar. Não sabia, tudo bem, agora arrepende, devolve o marido para a mulher. Porque isso aí não é seu, conserta. Mais ou menos 5 minutos aí, quero que corta e depois faz de novo, tá? Já deu mais de 20. Então vai stop aí e depois a gente volta.